Olá, meus amores, bom dia, tudo bem? Nós estamos a falar aí sobre várias dicas acerca da lei da atração e como a gente pode usufruir, né, de uma forma prática, eficaz, muito proveitosa dessa lei universal, que diz basicamente que o universo todo funciona à base de vibração energética e que eu atraio para minha vida, para minha realidade, eu manifesto a minha realidade na medida, na força, na frequência que eu vibro. Então, se eu vibro escassez, eu atraio escassez. Se eu vibro abundância, eu atraio abundância. Isso assim, colocando de uma forma bastante simples, sintetizada, resumida, né? Só para a gente sempre recapitular o axioma máximo dessa lei universal, que a gente pode inclusive comparar como uma lei da ação e reação, né? Se eu atuo, se a minha ação é no sentido de vibrar uma determinada frequência, a reação automática que eu vou receber do universo, do meu entorno, é aquilo que coincide com aquela vibração, né? Então, usando aí a comparação com a lei da ação e reação, a gente permite que a lei da atração fique ainda mais fácil de nós compreendermos. Nessa linha da lei da atração, hoje eu quero falar de uma dica muito rápida, muito fácil, que pode ajudar muita gente aí a destravar os bloqueios que tem com relação à prosperidade material. Tô falando de dinheiro, tá, gente? Em vídeos aí passados, e acredito que não seja novidade para nenhum de vocês, nós falamos que muito da nossa dificuldade de manifestar prosperidade, de manifestar abundância na nossa existência, tem a ver com as nossas crenças limitantes, crenças limitadoras de que a abundância e a prosperidade chegue até nós. Crenças que estão incutidas no nosso inconsciente e que muitas vezes vieram de gerações passadas, vieram de existências passadas, vieram de coisas que nós observamos na nossa infância, o que nós ouvimos na nossa infância. Então, não necessariamente a gente precisa ter consciência dessas crenças, né? Mas olha, uma dica, como que você sabe que você tem uma crença limitante? Se eu tô dizendo para vocês, né, e não sou eu que tô dizendo, na verdade, eu só tô trazendo aqui as explicações de leis que cientistas, pessoas especializadas no assunto explicaram e nos trouxeram. Se a gente pensa que a nossa realidade é um efeito, é uma manifestação, é uma experiência dos nossos conteúdos internos, dos nossos conteúdos inconscientes, então, quando eu me deparo com uma experiência de desafio, com uma experiência de dificuldade, com uma experiência de bloqueio, é bem provável que eu tenha uma crença limitante, alguma coisa, alguma torre aí, dentro daquele assunto no meu mundo inconsciente. Imagina uma árvore. A árvore a gente vê o que? A gente vê o caule, a gente vê a copa, as folhas, as flores, os frutos, mas a gente não vê a raiz, certo? A raiz, se a árvore inclusive for uma árvore muito frondosa, muito grande, a tendência da raiz é que ela seja tão grandiosa e majestosa quanto, né, a se aprofundar na terra. Se essa raiz fica doente, se essa raiz tem um problema, alguma hora nós vamos ver manifestados no caule, ou nos frutos, ou nas flores, ou nas folhas, enfim, na copa da árvore, né, no que está na superfície, a gente vai ver algum tipo de problema acontecendo. Ou vai dar problema nas folhagens, ou ela não vai produzir bons frutos, ela pode começar a apodrecer os galhos. Nós estamos vendo o problema na raiz? Não, mas o problema está vindo de lá. Então, é a mesma coisa que acontece com os nossos conteúdos inconscientes e os nossos conteúdos conscientes. Consciência
A experiência, o que acontece aqui na materialidade, que a gente consegue observar, que a gente consegue perceber através dos nossos sentidos, é o que está de fora. É o caule, a copa, as folhas, os galhos, os frutos, as flores. Inconsciente é a raiz, é o que está debaixo da terra e que a gente não enxerga. Então, se eu tenho dificuldades nesse meu inconsciente, se eu tenho um bloqueio, se eu tenho crenças limitantes nesse inconsciente, na minha experiência, ou seja, na minha copa, na superfície, eu vou acabar manifestando uma sintomatologia que me remete a esse exato tipo de dificuldade. Então, uma forma da gente descobrir as nossas crenças limitantes com relação ao dinheiro, por exemplo, é observar onde eu estou encontrando desafio, onde eu estou encontrando dificuldade, onde eu estou encontrando bloqueios para manifestar o dinheiro naquele momento da minha existência. Só de uma análise um pouco mais cautelosa disso, a gente já consegue identificar aí alguns pontos de crenças limitantes inconscientes que a gente precisa trabalhar. Algumas crenças limitantes que são bastante recorrentes, né? E que às vezes a gente não tem realmente noção e tá a manifestar essas dificuldades na nossa existência porque desconhece que existe esse conteúdo inconsciente limitador. Uma delas, a crença de não merecimento. Então, no fundo, isso tem a ver com o nosso sentimento de autoestima, com o nosso sentimento de pertencimento, de reconhecimento pelas pessoas, de reconhecimento pelo universo, de reconhecimento pelo meu entorno. Tem a ver com as crenças de autoconfiança, de autossegurança. Na medida que eu não tenho uma boa autoestima, que eu não confio plenamente nas minhas capacidades, que eu duvido das minhas habilidades, que eu duvido dos meus talentos, e isso é muito mais comum do que a gente imagina, pelo menos em aspectos inconscientes, eu estou a manifestar na minha existência uma dificuldade enorme em receber coisas que comprovariam esse reconhecimento, que comprovariam esse merecimento. Uma outra dica, uma outra crença que é muito comum, que é muito recorrente, infelizmente. A crença de que o dinheiro só chega até mim através do meu trabalho, e esse trabalho tem que ser um trabalho assim muito árduo, muito pesado, eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que sofrer muito, eu tenho que sacrificar horas de lazer, eu tenho que sacrificar horas do meu dia para poder ganhar alguma coisa em troca daquele trabalho. Gente, isso é uma crença limitante. O universo, ele é abundante, eu já falei isso em outros vídeos, a gente tem aí um oceano azul de possibilidades. O universo é riquíssimo e infinito em possibilidades e em criatividade de trazer o dinheiro para nós através de outras formas. Pode até ser através do trabalho, mas a crença de tem que ser pesado, árduo, contínuo e sacrificante é uma crença limitante nossa, porque não tem que ser assim, certo? Uma outra crença muito comum, infelizmente, a crença da escassez. A crença de que se um tem, o outro não tem. E isso gera aquela coisa da competição, né? Então, assim, eu tenho um comércio, eu tenho uma empresa, eu produzo determinada coisa, eu fico toda preocupada se o concorrente está produzindo também, se o concorrente está vendendo mais, se o concorrente está cobrando mais caro, mais barato. Essa preocupação, essa competitividade com o que está ao meu entorno é manifestação de uma crença limitante que eu tenho de que o universo não é abundante, de que o universo tem que escolher para quem ele dá as coisas, e isso também não existe. O universo, ele manifesta assim na medida do que a gente vibra. Então, se eu vibro abundância, se eu estou focada em dar o meu melhor, em produzir o meu melhor, em me dedicar ao meu produto, me dedicar ao meu serviço, e não estou nem aí para o que está acontecendo em volta, eu estou preocupada comigo, com a minha excelência, com a minha qualidade de trabalho, com a minha perfeição, né, com a minha busca pela perfeição e pelo melhor atendimento que eu posso prestar aos meus clientes, é essa energia que eu estou vibrando. É isso que eu vou receber, não vai ter concorrência que me derrube, vai ter para todo mundo,
Não precisa faltar num bolso para ter no outro. Isso também é uma crença limitante. E é uma crença, para vocês verem, é tão recorrente que a gente percebe isso acontecer no mundo. É um movimento mundial, infelizmente, é o que a nossa realidade mundial manifesta. Uns têm muitos e uma infinidade não tem nada, ou tem muito pouco. Crença limitante. Crença limitante. Que a gente pode individualmente quebrar, desbloquear. E na medida que a gente faz isso individualmente, que a gente se salva, que a gente se cura individualmente, a gente está contribuindo para que o coletivo, para que a nossa volta também se cure. Afinal de contas, somos todos partes de um grande todo. Se uma célula desse todo se cura, existe a possibilidade de, por ressonância magnética, as células ao redor se curarem também. Se uma célula desse todo adoece, existe a grande possibilidade de todas as células no entorno adoecerem também. Então aí também uma diquinha aí que não tem muito a ver com o assunto, mas acaba tendo, que a gente tem que sim se preocupar se o outro está caindo, se o outro não está manifestando, se o outro está preso em crenças limitantes, porque de certa forma a saúde espiritual, a saúde psíquica precária do outro, do meu vizinho, de quem está perto de mim, vai acabar influenciando a minha vida também, tá? Então, uma diquinha aí pra gente pensar. Bom, então essas são as crenças limitantes mais comuns, existem muitas outras, mas essas são as mais comuns, são as mais recorrentes e que vão estar, se elas existirem, se você tiver uma delas, você provavelmente vai estar encontrando, ou já encontrou, ou vai encontrar alguma dificuldade, algum bloqueio na própria manifestação, na tua própria existência, na tua vida prática e material, de ganhar dinheiro exatamente por conta da existência dessa crença limitante. A dica. Agora sim a dica, tá? Agora não é a crença. Para você conseguir quebrar esse padrão, né? Para você conseguir identificar, nomear o padrão e depois virar a chave, bater o martelo ali para quebrar esse padrão. Pensa numa pessoa, pode ser uma pessoa famosa, uma pessoa mundialmente conhecida, ou uma pessoa do seu meio, conhecida por você. Mas pensa numa pessoa que você tem como referência de prosperidade. Alguém que, não importa ser rico, ser milionário, mas que você enxerga aquela pessoa como sendo uma pessoa próspera, tá? Dentro do que você acredita como sendo prosperidade. Pensa nessa pessoa. Se aproxima da vida dessa pessoa. Veja os atos dessa pessoa, acompanhe, se for um famoso, veja as entrevistas, tente buscar a linha de raciocínio. E quando você estiver diante de alguma dificuldade material, você faz a seguinte pergunta: será que fulano, que é essa pessoa, pensaria dessa forma que eu estou pensando agora? Será que se fulano estivesse diante desse desafio que eu estou agora, diante desse ponto de interrogação que eu estou agora, será que fulano agiria assim? Como será que fulano agiria? Gente, pode parecer bobagem, mas essa diquinha pode virar a chave e pode resolver quase como um passe de mágica, uma série de travas e de bloqueios que você traz com você, tá? É esse exercício filosófico até, né? De estabelecer esse diálogo, de estabelecer essa dialética com esse ser que você identifica como sendo alguém próspero. Será que ele faria nesse momento, nessa situação? E começa a tentar se orientar de acordo com esse modelo. Afinal de contas, nós somos o resultado do comportamento e do pensamento e do posicionamento das 5 pessoas mais próximas da nossa vida. Seja a presença física, material, seja essa presença através dessa conexão intelectual, tá? Então, é isso que eu tinha para vocês hoje, né? Acerca de lei da atração, dinheiro, manifestação de prosperidade e abundância. Tendo mais dicas, eu volto aqui rapidinho para falar com vocês. Beijo grande!